A oração sempre foi um mistério fascinante. Muitos acreditam que orar é apenas repetir frases prontas, quase como um ritual sem emoção. Outros pensam que é uma espécie de pedido mágico para que Deus resolva problemas imediatos. Mas quando olhamos para a vida de Jesus, vemos algo completamente diferente. Antes de começar, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo este vídeo. Quero saber até onde essa mensagem está chegando. Jesus não usava a oração como um amuleto, mas como um canal vivo de comunhão com o Pai. Cada vez que ele se afastava das multidões, cada momento de silêncio no monte ou de madrugada em oração, ele estava nos mostrando que a oração não é um detalhe da vida espiritual, mas o coração de uma vida cheia do Espírito de Deus. Imagine comigo, o próprio Filho de Deus, perfeito, sem pecado, cheio de autoridade, que tinha o poder de curar, expulsar demônios e até ressuscitar mortos. Ainda assim, ele orava constantemente. Se Jesus precisava dessa conexão, quanto mais nós precisamos. Agora, talvez você já tenha tentado orar e se frustrou. Quem nunca começou uma oração e em poucos minutos já estava distraído? Ou quem nunca se perguntou, será que Deus está mesmo me ouvindo? Essas dúvidas são comuns, mas elas desaparecem quando entendemos o modelo que Jesus deixou. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1. Esse pedido dos discípulos é profundo. Eles não pediram para Jesus ensinar a fazer milagres, nem a pregar como ele pregava. Eles pediram para aprender a orar como ele orava. Isso mostra que a oração de Jesus tinha algo diferente, algo tão poderoso que despertava desejo de aprender. A oração como respiração espiritual. Podemos dizer que para Jesus a oração era como respirar. Ele não podia viver sem isso. E a razão é simples, a oração é relacionamento, não um monólogo. Quando Jesus orava, ele não apenas falava, mas também ouvia, recebia direção e força para cumprir a missão. Você já percebeu que, nos momentos mais importantes da vida de Jesus, a oração sempre estava presente? Antes de começar seu ministério, ele orou no deserto. Mateus 4. Antes de escolher os discípulos, passou a noite inteira orando. Lucas 6, 12, 13. Antes de multiplicar os pães e peixes, levantou os olhos ao céu e agradeceu. João 6, 11. No Getsemane, antes da cruz, lutou em oração até suar gotas de sangue. Lucas 22, 44. Isso nos mostra que a oração era a chave que preparava Jesus para cada batalha. Um chamado para nós. Hoje, quero te convidar a refletir. Se a oração de Jesus tinha tanto impacto, e se ele nos deixou o caminho, por que ainda vivemos vidas tão secas espiritualmente? Talvez porque ainda não entendemos a técnica simples, mas transformadora que ele nos ensinou. E aqui está o ponto central. A oração de Jesus não dependia de quantidade de palavras, mas de qualidade de relacionamento. Ele nos mostrou que a oração não é sobre fórmulas, mas sobre intimidade com Deus. Se você aplicar essa técnica, sua vida espiritual vai dar um salto. Você vai experimentar paz onde antes havia ansiedade, vai sentir força onde antes só havia fraqueza e vai perceber que Deus não está distante, mas próximo, atento e interessado em cada detalhe da sua vida. Então fica aqui meu convite. Acompanhe até o final desse conteúdo, porque eu vou te mostrar passo a passo como Jesus orava e como você pode colocar isso em prática hoje. E já deixa aqui nos comentários. Qual é a sua maior dificuldade na oração? Assim vamos caminhar juntos e vencer essas barreiras. Porque eu te garanto, se até Jesus, o Filho de Deus, usava essa técnica, imagine o que vai acontecer quando você também começar a usá-la. Por que Jesus orava tanto? Quando pensamos em Jesus, é comum lembrarmos dos milagres que ele fez.
Cegos enxergaram, paralíticos andaram, mortos ressuscitaram. Mas se olharmos com atenção para os evangelhos, veremos que todos esses acontecimentos estavam cercados por oração. Jesus tinha autoridade como Filho de Deus, mas escolheu viver sua missão na terra como homem cheio do Espírito Santo. Isso significa que ele nos mostrou o caminho da dependência do Pai. Vamos analisar alguns momentos em que Jesus orou e entender por que ele orava tanto. 1. Antes de tomar decisões importantes. Em Lucas 6, 12 e 13 lemos: Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Perceba, Jesus ia escolher os 12 que mudariam a história do mundo. Ele não confiou apenas em sua percepção humana, mas passou uma noite inteira em oração. Quantas vezes tomamos decisões sem buscar direção de Deus? Casamento, trabalho, amizades, escolhas financeiras. Muitas vezes decidimos rápido e só oramos depois, quando algo dá errado. Mas Jesus nos ensina que a oração vem antes das decisões, porque é nela que recebemos clareza e sabedoria. 2. Nos momentos de cansaço e pressão, em Marcos 1:35, lemos: De madrugada, ainda escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. O contexto mostra que Jesus tinha passado o dia anterior curando enfermos e expulsando demônios. Estava cercado de multidões. Mesmo assim, ele não dormiu até tarde para descansar mais. Pelo contrário, acordou de madrugada para estar a sós com o Pai. Quantas vezes, quando estamos cansados, a última coisa que pensamos é orar? Normalmente buscamos distrações, redes sociais, televisão, conversas. Mas Jesus nos mostra que a verdadeira renovação da força vem da presença de Deus. Em João 11:41-42, antes de ressuscitar Lázaro, Jesus levantou os olhos e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves. Ele não apenas ordenou que Lázaro saísse do túmulo. Antes disso, agradeceu e reconheceu a presença do Pai. A oração prepara o ambiente para o milagre. Não é a fórmula mágica, mas é a declaração de dependência. Quando oramos antes de agir, estamos dizendo: Deus, isso não depende só de mim, mas da tua mão. Talvez o momento mais intenso de oração de Jesus tenha sido no Getsêmani. Em Lucas 22:44 lemos: E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Aqui vemos Jesus em sua humanidade, sentindo dor, medo e angústia. Mas mesmo assim, ele se rende. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Nos momentos de dor, nossa tendência é fugir de Deus ou reclamar. Mas Jesus nos mostra que a oração é o lugar onde entregamos nossas emoções e recebemos força para enfrentar o impossível. 5. Durante a cruz. Mesmo sofrendo, Jesus orou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46. A oração não é apenas para momentos de vitória, mas também para os de dor e despedida. Até o último momento, Jesus estava conectado ao Pai. Por que Jesus orava tanto? A resposta é simples e profunda ao mesmo tempo. Porque ele dependia do Pai para tudo. Ele orava para ter clareza, orava para renovar as forças, orava para enfrentar batalhas, orava para se manter em intimidade. A oração era o combustível do seu ministério. Reflexão profunda. Se Jesus, que era perfeito, precisava orar tanto quanto mais nós precisamos. Muitas vezes achamos que só precisamos orar quando estamos em apuros. Mas a verdade é que a oração deve ser constante, porque ela nos alinha à vontade de Deus.
Paulo entendeu isso e disse: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Não significa ficar de joelhos 24 horas, mas viver em constante comunhão, em conexão com o Pai em todas as áreas da vida. Jesus orava tanto porque sabia que a vitória na terra vinha do céu. Cada decisão, cada milagre, cada batalha, tudo era precedido por oração. E a grande lição é: se queremos viver uma vida transformada, precisamos aprender a orar não apenas em emergências, mas como estilo de vida. A técnica de oração de Jesus. 1. Jesus buscava lugares de silêncio. Ele se retirava para orar sozinho, longe do barulho e das distrações. Mateus 6,6. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai. Princípio: para ouvir a voz de Deus, precisamos de silêncio. 2. Jesus orava com sinceridade, não com repetições. Ele não usava palavras decoradas para impressionar. Mateus 6,7. E orando não useis de vãs repetições. Princípio: oração não é teatro, é conversa verdadeira. 3. Jesus entregava a vontade dele ao Pai mesmo em momentos de dor. Ele se rendia. Lucas 22:42. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Princípio: orar é alinhar nossa vida à vontade de Deus, não o contrário. 4. Jesus orava com confiança. Ele sabia que o Pai o ouvia sempre. João 11:41-42. Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves. Princípio: ore crendo que Deus já está ouvindo e agindo. 5. Jesus usava o Pai Nosso como guia. Ele deixou um modelo, não para repetirmos mecanicamente, mas como um mapa de oração, adoração. Pai nosso que estás nos céus. Submissão: seja feita a tua vontade. Dependência: o pão nosso de cada dia. Perdão: perdoa as nossas dívidas. Proteção: livra-nos do mal. Princípio: o Pai Nosso é um resumo de tudo o que precisamos apresentar a Deus. A técnica de oração de Jesus é simples. Busque silêncio. Seja sincero. Submeta sua vontade. Ore com confiança. Siga o modelo do Pai Nosso. Se aplicarmos isso, nossa vida de oração se tornará viva, poderosa e transformadora. Quando os discípulos pediram que Jesus os ensinasse a orar, ele não deu uma fórmula complicada, nem um discurso longo. Ele entregou uma oração simples, mas cheia de significado: o Pai Nosso. Essa oração não foi feita para ser repetida de forma automática, mas para servir como um guia, um mapa para qualquer pessoa que deseja se aproximar de Deus. Quando Jesus começa dizendo: Pai Nosso que estás nos céus, ele nos ensina a reconhecer quem Deus é. Ele não é um estranho distante, mas um Pai próximo, amoroso e acessível. Ao chamar Deus de Pai, Jesus nos convida a entrar em intimidade, a nos aproximar sem medo, sabendo que somos filhos. Em seguida, ele diz: santificado seja o teu nome. Isso mostra que a oração começa com adoração e reverência. Antes de pedir qualquer coisa, Jesus nos lembra que precisamos honrar o nome de Deus, reconhecendo a sua grandeza e sua santidade. Depois, Jesus nos direciona para algo essencial: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aqui aprendemos que oração não é apenas pedir o que queremos, mas nos render àquilo que Deus quer para nós. Essa parte é um verdadeiro exercício de humildade. É como dizer: Pai, eu tenho desejos, mas confio que o teu plano é maior e melhor. A seguir, Jesus nos mostra que podemos apresentar nossas necessidades diárias. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É a lembrança de que dependemos de Deus, até mesmo para as coisas mais simples. Essa parte da oração nos ensina a confiar na provisão diária e a descansar, sabendo que Deus cuida de cada detalhe. Logo depois, vem um ponto delicado e poderoso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui aprendemos duas lições profundas. Primeiro,
que precisamos sempre buscar o perdão de Deus, porque todos nós falhamos. Segundo, que não podemos pedir perdão se não estamos dispostos a liberar perdão aos outros. Jesus nos mostra que a oração também é um processo de cura interior, onde deixamos para trás ressentimentos e mágoas. Por fim, ele encerra dizendo: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A oração termina com um pedido de proteção espiritual. Jesus nos lembra que há perigos e tentações ao redor, mas que não estamos sozinhos nessa luta. Orar dessa forma é reconhecer que precisamos da ajuda de Deus para permanecer firmes. O Pai Nosso é muito mais do que uma oração curta. É um verdadeiro manual de vida espiritual. Ele nos ensina a começar adorando, a nos render à vontade de Deus, a confiar na provisão, a buscar perdão e a perdoar e a pedir proteção. Se fizermos da estrutura do Pai Nosso um hábito diário, nossa forma de orar mudará completamente. Jesus nos mostrou que não precisamos de muitas palavras, mas de um coração sincero e alinhado com o Pai. E quando oramos dessa forma, nossa vida espiritual ganha força, nossa mente encontra paz e o nosso coração se enche de confiança. Quando olhamos para a forma como Jesus orava, percebemos que ele não estava apenas nos ensinando uma prática religiosa. Ele estava revelando um caminho que pode transformar a nossa vida em todas as áreas. A técnica de oração de Jesus é simples, mas profundamente poderosa. E quando a colocamos em prática, experimentamos mudanças reais dentro de nós e ao nosso redor. Em primeiro lugar, essa forma de orar muda a nossa relação com Deus. Muitas pessoas se aproximam da oração como se fosse uma lista de pedidos ou uma obrigação pesada. Mas Jesus nos mostra que a oração é intimidade. Quando chamamos Deus de Pai e nos colocamos diante dele em sinceridade, passamos a enxergar o Senhor não como alguém distante, mas como alguém presente, interessado e cheio de amor. Isso gera segurança e confiança no coração. Em segundo lugar, orar como Jesus muda a maneira como enfrentamos os problemas. Em vez de olhar para as dificuldades como inimigos invencíveis, aprendemos a entregá-las ao Pai. Quando Jesus disse, seja feita a tua vontade, ele nos ensinou a descansar no fato de que Deus sempre tem o controle. Essa rendição tira o peso dos nossos ombros e coloca nossa confiança na soberania de Deus. Isso traz paz em meio à ansiedade, coragem em meio ao medo e força em meio à fraqueza. Além disso, essa técnica transforma o nosso interior. Quando pedimos perdão e aprendemos a perdoar, somos curados de ressentimentos que muitas vezes nos aprisionam. A oração se torna um processo de libertação emocional. O coração que ora, como Jesus orava, não acumula mágoas, mas aprende a liberar perdão, a deixar para trás feridas do passado e a viver de forma mais leve. Outro ponto importante é que essa forma de orar nos torna mais conscientes da presença de Deus no dia a dia. Quando pedimos o pão nosso de cada dia, lembramos que não vivemos pela força dos nossos braços, mas pela provisão divina. Isso muda a forma como encaramos até mesmo as coisas mais simples. A comida na mesa, a saúde, a família, tudo passa a ser visto como cuidado do Pai. Essa gratidão diária muda nossa perspectiva de vida e não podemos esquecer do impacto espiritual. Ao pedir, livra-nos do mal, reconhecemos que existem batalhas invisíveis, mas que não estamos sozinhos. Essa consciência desperta vigilância e dependência. A vida de oração de Jesus mostra que a verdadeira vitória começa no secreto, na intimidade com Deus, antes de se manifestar no público. Por tudo isso, a técnica de oração de Jesus não é apenas uma prática religiosa, é uma chave de transformação. Ela muda nossa mente, nosso coração, nossas atitudes e até a forma como lidamos com os outros.
Quando começamos a orar dessa maneira, percebemos que não estamos mais tentando controlar tudo sozinhos, mas aprendendo a depender daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. A vida se torna mais leve porque aprendemos a entregar, a confiar, a perdoar e a agradecer. E quando isso acontece, a oração deixa de ser apenas palavras ditas de vez em quando e passa a ser um estilo de vida que nos aproxima cada vez mais do coração de Deus. Talvez até aqui você esteja pensando: mas como eu posso colocar essa forma de orar em prática na minha vida, no meio da correria, das preocupações e de tantas distrações? A boa notícia é que a técnica de oração de Jesus é simples e acessível a qualquer pessoa. Não importa se você é novo na fé ou alguém que já ora há muitos anos, o que Jesus nos ensinou pode ser vivido todos os dias. O primeiro passo é separar um tempo para estar com Deus. Não precisa ser uma madrugada inteira como Jesus passava às vezes, mas um momento do dia em que você possa estar em silêncio, sem distrações. Pode ser logo pela manhã, antes das atividades começarem, ou à noite, quando tudo está mais calmo. O importante é criar esse espaço de intimidade, onde você possa conversar com Deus sem pressa. O segundo passo é começar a oração reconhecendo quem Deus é. Chame-o de Pai, como Jesus nos ensinou. Isso muda completamente a forma como nos aproximamos dele. Em vez de falar com medo ou com frieza, você fala com amor, com confiança, como um filho que sabe que é amado. Em seguida, apresente a ele o seu coração. Não use palavras ensaiadas, fale com sinceridade. Abra o coração e diga o que você sente, suas alegrias, suas preocupações, suas lutas. Deus não espera discursos bonitos, Ele espera verdade. Depois, pratique o princípio da entrega. Diga a Deus os seus planos e os seus desejos, mas finalize sempre com: que seja feita a tua vontade. Esse simples ato muda tudo, porque coloca você em posição de confiança. Mesmo quando não entende, você sabe que Ele tem o melhor. Outro ponto essencial é praticar o perdão. Lembre-se das palavras de Jesus no Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Peça perdão a Deus pelas suas falhas, mas também libere perdão a quem te feriu. Isso vai limpar o seu coração e abrir espaço para que você viva em paz. Também não se esqueça de agradecer. Jesus sempre agradecia antes dos milagres. Então, mesmo antes de ver a resposta, agradeça a Deus pelo que Ele já fez e pelo que Ele ainda vai fazer. A gratidão abre os olhos para perceber a bondade de Deus em cada detalhe. E por último, peça proteção. Ore para que Deus te livre das tentações e do mal. Isso é reconhecer que a vida espiritual é uma batalha, mas que com Ele estamos seguros. Colocar isso em prática não exige perfeição, exige constância. Não se cobre demais, não espere sentir coisas extraordinárias toda vez que orar. Apenas seja fiel. Com o tempo, você vai perceber que sua vida de oração estará mais profunda, mais viva e mais poderosa. A oração que Jesus ensinou não é uma teoria distante, mas um estilo de vida que pode ser vivido hoje. E se você der esse passo, vai ver a diferença em sua paz, em sua fé e até mesmo na forma como encara os desafios do dia a dia. Chegamos ao fim dessa reflexão e talvez a grande lição que fica é esta: se até Jesus, o Filho de Deus, dependia da oração em todos os momentos, quanto mais nós precisamos dela no nosso dia a dia. A oração não é um ritual cansativo, não é um discurso decorado, mas é um encontro real com o Pai. É nesse lugar de intimidade que encontramos força para continuar, clareza para tomar decisões e paz para enfrentar as batalhas da vida. Quando aprendemos a orar como Jesus orava, nossa vida espiritual dá um salto.
Passamos a enxergar Deus como um Pai amoroso, aprendemos a entregar nossa vontade, encontramos perdão e liberamos perdão, cultivamos gratidão e recebemos proteção. É uma transformação completa que não acontece da noite para o dia, mas que começa a cada momento que paramos para falar com Ele. Eu quero te encorajar a não deixar essa mensagem apenas como mais um conteúdo que você ouviu. Coloque em prática ainda hoje. Separe alguns minutos para estar a sós com Deus. Fale com sinceridade. Use o modelo do Pai Nosso como guia e confie que Ele está ouvindo. Faça disso um hábito e você vai perceber mudanças profundas na sua vida espiritual e no seu coração. E eu quero terminar deixando uma pergunta para você refletir e também compartilhar nos comentários. Qual é a sua maior dificuldade quando tenta orar? Escreva, porque eu quero orar por você. Lembre-se, a oração é a chave que abre portas que ninguém pode fechar. E quando você aprender a orar como Jesus orava, sua vida nunca mais será a mesma.